Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Toda semana esse encontro marcado com você. Sempre um papo muito descontraído, à vontade. Eu sempre trago uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, que tem algo a te ensinar, a te inspirar, né? E sempre um tema diferente, assuntos diferentes. Na verdade, tudo isso gira em torno do empreendedorismo, do anjo, de negócios, nova economia. E cara, o assunto de hoje é sobre posicionamento nas redes sociais, posicionamento na internet, posicionamento em tudo. Posicionamento é tudo, né? É muito mais do que a marca, o brand e essas coisas todas, que muitas dessas coisas eu não entendo. Aprendi com o cara que está aqui hoje com você. Com senhoras e senhores, com vocês, o jovem brilhante que tem ensinado e inspirado muita gente aí pelo Brasil, um menino chamado, posso chamar de menino, que é menino, Vinícius ou Vini Arebe. Que honra, meu amigo. Bom demais, Vini, obrigado por estar aqui. Então, eu já disse que você é o cara do posicionamento digital. Tá certo esse termo? Tá certo. É isso? Posicionamento. Posicionamento. E o que é o posicionamento? Ou seja, o fato de eu ter um podcast, o fato de eu escrever um livro, o fato de eu estar em algumas redes sociais, isso é um posicionamento? Tudo isso posiciona, né? O meu trabalho é fazer as pessoas se posicionarem para vender. Posicionar para vender. Para vender. E se o cara não tiver nada para vender, não é posicionamento? A gente cria algo para ele vender. Aí tem quem cuide do posicionamento dele. Mas o meu posicionamento é de posicionar para as pessoas que querem vender, deixar uma marca no mundo, mas vender a sua solução. Monetizar. Monetizar, que é muito o que você ensina. Então, assim, basicamente, alguém que tem uma solução, ela geralmente... vou dar um exemplo bem básico, assim. Tem aquele cara que é um psicólogo. Tá. E ele é um psicólogo fantástico, incrível, só que ele não aparece. Certo. Ele não aparece. Ele só aparece ali para alguns clientes, um indica pro outro e tal. Isso. Ele não tem uma abrangência. Total. E aí, às vezes, tem um psicólogo que nem fez tantas formações quanto aquele, mas ele não aparece da maneira certa para vender. E ele aparece da maneira certa para vender, né? E ele aparece da maneira certa. Esse daqui já aparece da maneira certa. Em comparação com o outro, né? E é muito mais técnico, muito mais preparado, fez muito mais curso, investiu muito mais ano na carreira dele. E o outro que não fez pouca coisa, não tô dizendo que é ruim ou bom, sim, mas apareceu, se posicionou, bumba, ganha muito mais dinheiro. Bomba e ganha muito mais dinheiro. Putz, é por isso que eu vejo um monte de gente com Ferrari, com um avião, e eu não tenho nada disso. Não tem porque não quer, né? Você é uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Não, mas é realidade, né? Depois que eu entendi que esse posicionamento, o meu foco seria para quem queria vender, foi que realmente eu comecei a me inspirar cada vez mais, porque tem muita gente que tem solução, pode salvar o mundo com aquilo e não aparece. Não aparece. E foi aí que você decidiu se especializar, porque de alguma forma o que você faz poderia fazer para qualquer um, né? Você poderia trabalhar a marca, criar o brand, sim, coisas mais tradicionais, digamos, que já anos e anos é feita, né? Pelo posicionamento da marca, aí faz o cartão de visita, sim, o papel timbrado, lembra disso? Nossa, papel timbrado, cartão de visita, isso era logomarca, logotipo, né? E isso era o posicionamento de antigamente. Hoje é outra coisa. Hoje o nosso foco é muito mais pro digital, mas você sabe que eu gosto muito, muito de jornal também. Jornal impresso? TV, mídia impressa. Porque isso tem a ver com PR. Tudo isso, porque isso daqui traz o inconsciente coletivo também de autoridade. Então, muitos dos nossos clientes aprendem assim. Então, se o cara tem mais autoridade, ele vende mais? Ele vende muito mais e pode vender mais caro. Isso que é o mais louco, né? Ele faz mais networking, ele conquista mais negócios. Até esses dias eu tô cuidando do posicionamento de uma pessoa que ela falou assim, Vini, eu sim, quero me posicionar para vender, mas para eu vender no B2B. Olha que louco isso, né? Para vender para empresa, no caso. Para empresa. Ele queria se posicionar, a imagem dele não tava tão congruente com quem ele era. Tem gente que se posiciona menos do que é, e esse é o problema, né? E ele falou, tô com dificuldade de fazer, às vezes, conexões com pessoas que podem me ajudar a chegar mais longe.
E aí ele começou o trabalho de posicionamento. O posicionamento, por exemplo, tem a ver com a precificação também, né? Também. Porque uma coisa eu querer vender, mas por quanto? Sim. Né? Quanto vai valer isso? E muitas vezes é na percepção do outro, não na sua. Porque às vezes você tem, sei lá, como é que você chama aí, limitado, né? Como é que é o negócio? O ticket? Não, você tem uma mentalidade que não se consegue entender. As crenças, o Davi fala sobre isso. Negócio de crença. Mas você tá com crença. Não tô com crença nada, meu. Nada disso. Eu sou bem resolvido. Eu já tomei vacina, né? Já, tô bem, né? Mas enfim. Aí, é isso, é sobre isso? Sim. É muito sobre onde que quem é a pessoa que vem e é o meu cliente ideal. Ela é a pessoa que muitas vezes ela não sabe, ela tá meio perdida de como que ela pode usar os talentos dela, as habilidades dela a favor para vender algo. Então, vamos lá, esse próprio psicólogo quer chegar e ele quer vender um produto na internet. E aí eu vou lá e eu mostro que, na verdade, o posicionamento dele ele já tem. A gente só precisa trazer ele de dentro para fora. Que é o posicionamento. E criar um produto comercializável. Isso. Só que antes de tudo, é a história dele que vai vender. A história dele é única. E então o meu método é baseado em olhar para a história da pessoa, trazer essa história, porque essa história escolheu essa pessoa. Eu quero te fazer uma provocação. Vale qualquer coisa para vender? Porque assim, às vezes você vê um cara e você vê que ele não tem conteúdo para ensinar, ele não tem produto para vender, o produto dele é ruim, e mesmo assim você posiciona o cara pra vender. Não, aí a gente avisa, você não quer ir pro bastidor primeiro? Você não quer. Hoje eu fiz várias vezes isso. Você não quer melhorar o seu produto primeiro? Sim, melhorar o produto, ir pro bastidor, descobrir outras coisas. Bastidor, o que é isso? Ir pro bastidor é, por exemplo, no marketing digital, a pessoa vai lá e ela vai aprender fazendo para alguém. Se ela ainda não tem aquele conhecimento. E aí, enquanto ela cuida desse conhecimento dela, ela tá fazendo para alguém e tá aprendendo. Então, isso a gente traz muito para os nossos mentorados que ainda não chegaram no ponto de, caramba, dá para vender o meu conhecimento. Então, você faz esse filtro também quando chega alguém para você e quer, eu quero me posicionar, mas eu quero vender tal coisa. Aí você olha aquela coisa que ele quer vender e diz assim... A gente diz, não vai rolar. Não vai rolar porque não tem... Não é só a questão da pessoa não ter autoridade ou visual. Isso daí é o de menos. Esse é outro detalhe, né? Mas muitas vezes o serviço que ela quer vender ou o produto... Não tem integridade. Não tem integridade, a palavra é essa, né? Esse é o ponto. Se ele não entrega, já não dá para posicionar. Porque a qualidade é a obrigação. É porque pode até vender, mas depois não tem cancelamentos, não tem continuidade, né? Totalmente. Então, o meu trabalho é sempre pegar alguém que já tem conhecimento, essa pessoa já tem aquela base, só que ela tá perdida em como ela pode mostrar isso. Muita gente que às vezes tá assistindo tem um monte de qualidades, sabe? Já fez, vamos supor o exemplo ainda do psicólogo. Cara, ele é um psicólogo, só que para onde ele vai nichar? Ele vai focar em qual público? Tudo isso existe um estudo e aí a gente vai fazendo, mas de novo, sempre a resposta vai estar na história dele. Porque quando a gente olha para os grandes influenciadores aí, como é que eles se posicionam? Com a história deles. Eles extraem da história deles aquilo que eles têm de mais forte, porque eles são especialistas nas histórias deles e eles se conectam com o público que parece com eles. Aí é criar uma comunidade. Uma comunidade similar a ele, que pensa como ele, que quer seguir aquilo que ele tá falando, é isso? Totalmente. Você vê, por exemplo, João Kepler tem seguidores completamente diferentes de um outro player do mercado, porque é visível na aparência, no jeito de falar, na maneira de agir, na família. E tem outro player que ele é solteiro e que ele tá na balada e coisas do tipo. E as pessoas vão parecidas com ele, que se inspiram, vão seguir. E aquilo representa para elas o que para mim não representa. Totalmente. Então o cara que gosta daquilo que eu represento, me ouve, me segue, me acompanha, né? Porque tem empatia, tem simpatia, né? Tem conexão. Tem conexão com aquilo que eu faço e que eu falo. Cara, isso é muito poderoso. Agora só fiquei curioso que o psicólogo, ele tem CRM, né? Ele não pode ficar fazendo muita divulgação, né? Então eu não fico pensando assim, o que ele vai vender, Eu tô te fazendo essa provocação porque muita gente tá assistindo assim, será se eu posso me posicionar para vender? Será se eu posso ensinar algo? Será se eu posso... Como é que você incentiva a quem está nos assistindo a entender se ele pode? A primeira parte é: você já teve algum resultado na sua vida naquilo que você quer ensinar? Então, qual foi esse resultado?
Quando a gente olha para esse resultado que a pessoa teve, a gente começa a entender, caramba, ela, por exemplo... Ou seja, ela já fez aquilo que ela quer ensinar, isso? Com certeza, esse daí é o obrigatório que não deveria nem ser... Tá, não, mas a gente tá aqui para explicar, né? Então, ele precisa ter feito aquilo. Totalmente. Às vezes eu fico, meu Deus, eu tenho que explicar isso no treinamento. E realmente é muito necessário. Então, a pessoa tem que ter tido o primeiro resultado na vida dela. E aí, por exemplo, eu cuidava do marketing da Elaine Orives, do posicionamento dela. Uma influenciadora. Influenciadora que, nossa, mais de 180 mil alunos, que fala de cocriação da realidade. E ela, antes, tinha depressão suicida, uma coisa muito louca. Ela foi transformando a vida dela. Olha que louco, quando ela foi transformando a vida dela, ela começou a entender que ela poderia ajudar as pessoas com aquilo que ela tinha aprendido. Ela tinha aprendido com ela mesma. E ela já era psicanalista, ela já tinha o estudo, só que ela não tinha o resultado. Não tinha o resultado de vendas daquilo que ela aprendeu. O resultado na vida dela. Ah, sim, tá. Então ela tava depressiva, ela tava com depressão suicida, tudo, e ela já tinha estudado um monte de coisa. Caramba, mas por que ela não vendia antes? Porque ela não tinha esse resultado. E aí foi quando ela foi conquistando esse resultado. E aí o que ela fez? Começou a dizer para as pessoas, tentar ajudar as pessoas com aquilo que ela fez para sair da depressão, ir para um novo nível de vida. E ela começou a transformar um monte de gente, baseado na história dela. Então, ela teve resultado, começou a falar sobre isso. E aí as pessoas começaram a amar ela, literalmente. E você ajudou nesse posicionamento? No começo não, eu entrei depois quando ela quis expandir. No começo eu ainda não conhecia ela. A gente se conheceu palestrando junto, assim. Entendi. Então hoje você tem várias pessoas que querem se posicionar, procuram você e você treina essas pessoas. Isso, a gente treina as pessoas, mostra como é que elas... Tem método para isso? Tem método para isso. Tem um método? Isso. Esse método consiste em ABC o quê, mais ou menos? A gente cuida da atração, qualificação desse público e aí a conversão. Então... É como se fosse um tráfego? Como se fosse o tráfego, só que em todas as plataformas. Então a gente cuida de todas as redes sociais para atrair esse público, qualificar essa persona, ou seja... Sempre com similar ao perfil daquela pessoa. Similar ao perfil, o público que realmente vai ser comprador, aí já tem um estudo para isso, e aí a gente vai para a parte de converter, aí é a oferta mesmo, cuidar da oferta dessa pessoa. Eu vi você em ação, recentemente um amigo meu me disse que montou um pitch, né? Um pitch de vendas. Um pitch de vendas, baseado nas suas orientações. Sim. Então foi aí que eu disse, eu vou chamar o Vini para ele explicar isso pro meu público, né? Como é que é, porque o cara tava satisfeito com as colocações que você fez e, sei lá, não sei se foi um treinamento, não sei, enfim. Foi um treinamento hard. A gente foi palestrar e aí o meu trabalho, a minha convicção, na verdade, antes de ser trabalho, é que todo mundo, se não vender, tá destruindo vidas. Porque se você tem um talento e você não vende ele, cara, tem gente precisando e que vai ficar lá na merda porque você não vendeu. E aí, no caso desse nosso amigo incrível lá de Natal, o Jean, eu fui pra palestrar e a gente sentado ali na mesa com o pessoal da Editora Gente, vários amigos, até o Célio tava lá. Ele disse que não ia ter um pitch depois, né, no final do evento. Eu disse, caramba, não pode ser. Essas pessoas querem comprar. Essas pessoas querem estar mais perto. Na verdade, não é nem querer, é precisa, né? Precisa. Essas pessoas precisam estar mais perto dele. Mas ele não sabia, alguém precisava dizer isso pra ele. Né? Totalmente. E aí foi quando eu disse, vamos montar esse produto. Essas pessoas vão agradecer muito por você vender pra elas. E a gente faz o pitch. Então a gente estruturou tudo. E quando a gente estruturou, ele entendeu, caramba, realmente, eu ia sair do evento. As pessoas iam embora para casa delas, elas não teriam a transformação. Então, porque elas queriam continuar aquele assunto que elas estavam recebendo ali, né? Mas de uma maneira mais próxima, como acesso, com convivência, né? Totalmente. Experiências e tal. Então isso aí ele você criou esse produto para ele. E aí as vendas foram malucas, tanto que ele teve que parar. O pessoal tava indo lá no meu direct, um ticket mais alto, e dizendo, eu quero comprar, e eles disseram que já acabou, e realmente tinha acabado, porque passou da meta top Mas eu soube, das vendas. Eu soube que ele só vendeu porque botou minha foto lá. Olha aí, muito bom. Também, óbvio. Mas olha, me diga aí, você é um cara que é muito próximo do meu filho, né? E a gente se encontrou agora recentemente lá em Orlando e tal, você tava com ele, né? Mas eu sou um cara assim meio avesso a vender coisas. Não é que eu sou travado, como diz o Davi, né? Mas é porque, assim, tem coisas que eu prefiro doar do que vender. Né?
E tem, assim, eu só tenho um produto que eu vendo, que é o meu treinamento para a formação de investidores. Que no final das contas, eu estou ajudando o cara a investir melhor. Sim. E estou ajudando a comunidade de empreendedores a ter mais investidores no mercado. Então, de certa forma, eu sinto que aquilo é um give back incrível que eu estou dando para o mercado, mas eu só tenho esse produto, eu não tenho nada online, não vendo nada. Já fiz aqui na Jovem Pan com a Nil Curso, que é do Tutinha, já fiz um treinamento de empreendedorismo 4.0, mas foi mais para ajudar, porque é bem baratinho isso aí, até tá no ar ainda, quem quiser empreendedorismo 4.0 aqui na Jovem Pan, Nil Curso, niu.com.br, tô fazendo jabá porque merece. Com certeza. Merece mesmo. As pessoas vão dizer obrigado por vender. Exatamente. E hoje eu sei que o empreendedorismo 4.0, esse curso, ele ajuda muita gente. Então, essa história do obrigado, a gente recebe esse feedback das pessoas que assistiram, né? Mas eu não tenho produto. Sim. Por quê? É trava minha? O que é? Assim, fala pra mim abertamente para todo mundo assistir e ver por que o João não vende mais coisas, assim, por que eu só tenho um produto? João, o que a gente vem olhando muito nesse ramo do infoproduto? Se a gente dá tudo de graça, a gente consegue ajudar sim muita gente. Só que se a gente quer levá-las para um próximo nível, elas precisam se comprometer. E a energia se comprometer pagando. Se comprometer pagando. Aí eu pergunto, quem foi que teve mais resultado? Foi o pessoal que tá assistindo a live de graça? Ou foi a pessoa que foi lá no curso e se comprometeu? Eu acho que foi a pessoa que foi no curso e se comprometeu. Porque se ela pagou, ela quer dar valor àquilo, né? Totalmente. E, meu Deus, eu queria dar tudo de graça também. Imagina, eu tenho muito aluno terapeuta. E terapeuta é tudo, quer dar tudo de graça. Só que ele vai dando tudo de graça. E o que é que vai financiar o propósito dele? E esse é o porém. O João já tem como financiar o propósito dele. Já pode dar muita coisa grátis. Obviamente, se vender mais, vai ter mais gente sendo impactada. Só que aquela pessoa, ela tá lá e ela tá com essa energia só de doar e não de crescer, ela não consegue realizar o propósito dela com muita gente. Então por que Elon Musk tá lá fazendo tudo que ele tá fazendo? Ele não tá vendendo infoproduto, mas ele tá transformando também o mundo daquela forma. Porque algo está financiando o propósito dele. Então, eu acho que cada um algo, no caso, isso é a Tesla, os carros, totalmente, investimentos, né? E tudo mais. Totalmente. Então, eu acho que a cidade do Twitter. A melhor forma de deixar um legado no mundo é ensinando as outras pessoas, isso você já faz. E quando a gente cobra por isso e determinados públicos vão comprando, eles têm muito mais resultado. Isso é provado, assim, 100%. Conta um caso, assim, mais engraçado, o pior que você teve, que não deu certo. Você dá nomes, obviamente. Mas conta, assim, um caso que não deu certo e um caso que deu muito certo. Cara, um caso que não deu certo. Não é possível que não tenha ninguém que não tenha conseguido vender. Com certeza. Tem gente que não conseguiu vender, por quê? Olha que louco. Mas conta o caso. O caso a pessoa veio e ela quis entrar no digital, ela era coach, ela era treinadora, tinha várias formações e ela queria entrar no digital pra fazer, transformar a vida das pessoas. E também ganhar dinheiro. Só que não era o foco dela 100%. Tá. E aí ela ficava tentando, mas quando ela chegava no pitch de vendas, na hora de vender... Travava. Ela não usava, eu falo muito das duas energias. Energia feminina pra atrair e energia masculina para fechar a venda. Então você tem que ter as duas energias, você tem que dominar as duas energias. Não é sobre ser mulher ou ser homem, é sobre energia mesmo, o que vem lá de dentro. Então, energia 1, atrair, fazer a abordagem da venda, fazer a conexão com o cliente. E energia 2 é o fechamento. É hora de fechar a venda, energia masculina. E ela não ia para energia masculina nessa hora. Ela só tinha energia da doação. E aí ela ia lá, fazia de tudo e não entrava com energia. Quando ia para falar o preço, ela travava. Mas travava, tanto que ela ficava doente, entre aspas. Por quê? Duas coisas, né? Ela não vendia e tinha que depois pagar todos os custos. E também tinha que... ela não conseguia dar esse passo de vender. Então, era muito sobre a energia. Ela tinha tudo, só que ela não conseguia malear as energias. Esse foi um caso negativo. Esse foi o caso que não deu certo, entre aspas. Transformou muita gente, mas não deu certo. Deu certo. E melhor caso que você teve? Cara, tem muitos casos incríveis. Eu acho que... Quantos alunos você tem no teu método? Mais de 1.200 alunos, Uau, assim, em um dos métodos. E fazem dinheiro com teus Fazem métodos? dinheiro com a oficina de posicionamento e outros produtos, assim, que aprendem a se posicionar e vender. Mas Cara, são muitos casos que deram certo, mas eu acho que o mais legal de falar é o da Elaine Orives mesmo, do trabalho que a gente pôde fazer com a Elaine. Funcionou bem, né? Funcionou muito, Você já comentou. Você tem quantos anos?
Eu tenho 23 anos agora. E como é que você se posiciona? Me posiciono como mentor de posicionamento para vender o meu trabalho. Você é muito específico nisso, né? Isso. E como é que o cara te encontra para se posicionar, para vender? Só me seguir nas redes sociais, @Vinícius Zareb, e eu vou estar lá. Vinícius Zareb. Mas assim, ele vai lá e vai ver que você também entrega algum conteúdo. Sim. Mas que no final das contas você tem um call to action lá. Totalmente. Vai pra cá, você tem outro ambiente de metodologia. Totalmente. Que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. E ele pode aprender de graça o quanto tempo ele quiser. Certo. Tranquilamente. Só que aí, quer ir para outro nível, tem que pagar. Então, é aquilo que a gente falou do produto. Ele vai se comprometer. Tem gente que... A gente tem uns produtos que eles são mais high level, assim, que só da pessoa pagar, ela já começa a ter resultado. É meio louco, né? Às vezes dá um hater isso aí, mas é legal. Isso é meio louco, isso. Isso é muito louco, porque eu já fiz isso. Teve uma mentoria que eu comprei de $8 mil lá dos Estados Unidos. Na mesma semana, só de ter pago, eu já fiquei louco, já quis fazer muito mais dinheiro, já deu resultado só até de pelo compromisso, começar. né? Que se você fez lá, caramba, gastei $8 mil nisso. Totalmente. Porque eu tenho muitos amigos que têm mentorias, né? Sim. E no começo eu achava aquilo, pra que esse cara tá fazendo isso, velho? Por que ele tá vendendo essa mentoria? Tem gente que tá tendo essas dúvidas que a gente já teve lá no passado. E se tivesse alguém lá só direcionando, dando um toquezinho, essa pessoa ia muito mais longe. E a gente geraria mais prosperidade pro Brasil. As coisas iriam acontecer muito mais rápido. É porque as pessoas enxergam as coisas muitas vezes como custo, né? Cara, porque eu prefiro comprar um carro do que gastar esse dinheiro. Só que ele não percebe que o acesso, as conexões, o aprendizado vai levar ele para um outro patamar, né? Totalmente, principalmente esse acesso, né? Não do networking só. O networking é muito legal, mas quando você tá perto de alguém que tá agindo em algo que você quer construir... Vibra numa energia diferente. Vibra energia e você tem novas sinapses neurais. Só de estar com o Davi meu Deus, rápido, né? O Davi é brilhante. O quanto aquela pessoa que é meu amigo, mas também é um mentor, já me ajudou só de estar perto. Porque ele vai falando, as nossas chaves vão virando. Vai falando, vai virando chave. Aquele menino é brilhante. Você treinou bem essa família toda, né? É ele, pô. Ele é melhor que eu. Não, mas foi bem treinado. Ele, Maria, Theo, pessoal muito... São diferentes, né? São diferentes. Mas você tem a idade do Theo. Você tem 23, a idade do Theo. E aí vem a minha dúvida. Quanto tempo faz você estar nesse posicionamento para vender? 10 anos. 10 anos fazendo 10 isso? anos. Você começou muito novo, né? Comecei a empreender, já era meio doido, né? Já não era muito normal. Eu gostava muito de mídia, marketing, tudo que envolvia. A gente nem falou da tua história, né, cara? Pois é. Aproveita esse resto de tempo aqui pra falar da tua história, pô. Eu vendia, desde 12 anos, eu já gostava de marketing, mídia e tudo isso. E aí, comecei a editar vídeo pra minha família. E aí, vi que aquilo ali dava pra vender. Eles começaram a me instigar pra vender aqueles vídeos. E aí, eu fui pulando de galho em galho pra entender o que eu queria. O que é pular de galho? Trabalhando em empresas diferentes? Desde videomaker, sempre empreendendo, eu nunca trabalhei pra ninguém assim efetivamente, mas desde videomaker a fotógrafo, a repórter da TV, a tudo que envolvia mídia, eu fui buscando e me desenvolvendo. Acabou que depois de muito pular e aprender em vários nichos, fui convidado para treinar influenciadores e modelos comerciais lá na minha cidade, porque como eu tinha essas habilidades e tinha networking com quem contratava e quem queria ser contratado, eu entrei num shopping, fiz eles me deram a oportunidade de ter um quiosque no shopping para fazer esse projeto, o projeto bombou. Aí o shopping falou, vamos fazer um... Projeto para fazer exatamente o quê? Um projeto para treinar modelos e atores para fazerem comercial. Modelo para se apresentar? Para fazer comercial de TV. Então a gente fazia governo, prefeitura, todas as lojas lá. Eu acho que era, se cadastre para ser modelo de comercial. Isso. E aí, para fazer o treinamento. E aí, depois do treinamento que a gente via quem é que pode ser. E aí, essas pessoas ficavam no banco de dados para serem chamadas. E ganhavam para isso, era muito legal. E aí, com 16 anos foi isso. O shopping viu que bombou, ele levou a gente pra uma sala. E aí, ele fez uma parceria com a gente ali. Eu tinha 16, 17 anos. Foi muito louco porque foi meu primeiro empreendedorismo de verdade. E aí, eu descobri que eu não sabia nada do que eu tava fazendo. Tanto que teve um dia que eu fui lá, paguei todos os funcionários que a gente tinha, né? Já tinha funcionários, precisava, era um shopping. E eu fiquei com R$3 no bolso, João. R$3. Quem nunca, acabou né, tudo. empreendedor? Acabou o dinheiro. R$3. Não tinha noção do que era empreender, tinha zero conhecimento. Estudava muito no que tinha de graça. Tudo, YouTube.
E eu tinha um sonho que era fazer os treinamentos, né? Só que nesse momento que eu tinha só R$3 no bolso, eu fui lá na praça de alimentação como se fosse possível. Nem coxinha dava, que era R$5 a coxinha. O pacote de coxinha, assim. E eu não queria pedir dinheiro pros meus pais, porque eu ainda era orgulhoso pra melhorar as coisas. Disse, eles não queriam que eu empreendesse, então eu também não vou pedir pra parecer que tá dando errado. Naquele momento eu fui pro shopping, olhei pra um restaurante, parece que o restaurante tinha olhos. E aí eu falei, eu nunca mais vou passar por isso. Nunca mais. E aí eu via que só aquela minha empresa não ia me dar tudo que eu podia pra chegar mais longe. Foi aí que eu comecei a fazer buscar todos os cursos que eu poderia fazer aqui em São Paulo, morando lá em Manaus. Lá a gente é perto, né? Pará, Manaus. Pará, E aí eu comecei a vender tudo que eu podia. Do meu lado tinha uma franquia de perfume, eu pegava esses perfumes e ia vender, já tinha feito amizade com Você se virou empreendendo, comprando e vendendo coisas. Totalmente, vendia até lingerie. Tinha uma aluna nossa que tinha franquia também de lingerie. Eu disse, isso dá dinheiro? Eu disse, eu tenho muita tia. Eu tenho muita prima. Eu vou vender tudo pra ela. Deixa eu levar isso pra lá. E quando foi que você encontrou o que você faz hoje? Foi nesse momento, comecei a estudar muito e depois de uns 3 anos estudando pra caramba, eu vi que... Aí eu vim pra São Paulo e Deus falou assim, teu lugar é aqui. Você vai ficar aqui. Eu disse, meu Deus, não tenho casa aqui, não tem nada. Só fiz ligar pra minha família e avisar que eu ia ter que ficar. Já conheci algumas pessoas por aqui. Fiquei, 8 meses depois, já estava no estádio do Allianz Parque, palestrando com o Davi, conhecendo a Elaine. Só que eu já fazia esse trabalho de posicionamento lá em Manaus, para políticos, para... Não, então quando foi que você encontrou o posicionamento, que ganhar dinheiro com posicionamento? Quando foi? Cerca de 14, 15 anos eu já comecei com a minha primeira loja fazendo a mídia dela. Ah, tá, você já fazia a sua própria, né? E aí eu fui vendendo, contratado, né, por uma outra. Cara, eu digo, o cara que aprende a vender, ele não passa fome mais nunca, né? Nunca. Essa é a minha maior confiança, sabe? Hoje eu penso, não tem como. Veio um insight pra mim. Tem aquelas coisas que a gente sabe que tem a frase motivacional ali, ou sei lá, uma frase de efeito. Só que quando ela faz a virada de chave, a gente sente, né? Tem uma frase que é: o dinheiro ele não acaba, ele só troca de mão. E ele sempre vai estar na mão do vendedor. E aí tem mais uma outra, né? Dinheiro não aceita desaforo também. A partir do momento que você ganha, você tem que saber cuidar, porque senão ele vai embora, né? Ele some. Você começa a confundir faturamento com lucro e aí gira uma roda louca. Antes de pedir para você, a gente indo pro final aqui, pedir para você deixar uma dica poderosa, eu queria fazer um comentário assim, você fala de posicionamento, né? Da pessoa saber se apresentar e saber vender. Eu digo muito que é sobre resolver problemas, né? Sim. As pessoas têm dores e que precisam comprar. É basicamente o que você falou até agora. Então, muitas vezes eu vou, às vezes, numa feira que tem stand, sabe? Eu vejo o cara, aí eu passo assim por stand, aí o cara tá lá a marca da empresa dele. Se eu não souber a marca, se a marca não for conhecida, eu não sei o que ele faz. Totalmente. Muitas vezes ele diz o que ele faz. Engenharia não sei o que, ou sei lá o que ele faz. Velho, o que você tem que botar no teu stand? Um problema que você resolve. Total. O que você resolve de problema? Você bota uma frase bem grande, tem dor de não sei lá o quê? Vem aqui que eu te ajudo. A marca consegue, meu. O produto não interessa, a marca, o que interessa é o problema que você resolve. É o problema que você resolve de alguém, tá certo isso? Muito certo. Então eu já posso substituir você, já posso vender posicionamento. Totalmente, olha aí, novo curso de posicionamento aqui, João Kepler. Olha que eu não vou deixar de fazer aqui o Papo com Anjo, que eu tenho um cachê enorme aqui. Ah, meu Deus, vai virar posicionamento com o anjo. Exato. Não, me chama que eu venho aí. Ó, Vini, chegamos ao final do Papo com Anjo, mas antes de acabar, você precisa deixar uma dica poderosa para quem precisa se posicionar, ou para empreendedores, enfim, para quem você quiser. Perfeito. Bom, é uma dica que ela não tem muito a ver com o posicionamento em si do marketing digital, mas ela é a dica que fez quando eu olhei para aquele restaurante, decidi a minha vida, o que eu aprendi com aquilo. Depois de estudar muito, todos esses treinamentos, fazer tudo, buscar a solução, eu vi que só tinha uma solução e é muito contraintuitiva, porque não era aprender a vender, não era aprender a me posicionar no digital, era aprender a me posicionar na vida, com os meus... Agora que vem a real sacada. Eu precisava entender que eu precisava honrar os meus pais para que as coisas fluíssem na minha vida.
Olha que louco, eu só consegui me posicionar no digital quando eu entendi que o primeiro posicionamento era o da minha família. Entender que o meu pai e a minha mãe eram muito maior do que eu era muito menor do que eles e que eles me traziam crenças que se eu não aceitasse eu levaria junto comigo. Crenças financeiras que eu não queria, coisas que eu não queria da família. Se eu não aceitasse neles, perdoasse, entendesse que eles são muito maiores do que eu não teria esse resultado. De verdade, qualquer conhecimento não valeria a pena se eu não entendesse isso. De que eles são maiores, eu sou muito menor e de que Deus vai estar sempre à frente de todos os nossos projetos. Então, posso dar uma dica de marketing digital, mas ela seria mentirosa se eu dissesse que essa é a real dica que me transformou em quem eu sou hoje. Uau, você precisa ter o autoconhecimento, né? Eu acho que mais ou menos isso foi a hora que você entendeu que você precisava destravar, você precisava desbloquear, talvez, né? Eu não sou coach, mas acho que deve ser isso. Desbloquear o que estava gravado na sua mente, o que estava te perturbando, foi aí que você perdoou, foi aí que você fez todo esse processo. Honrar honrou, os né? pais, honrou, né? Que são... Até porque isso é bíblico, honrar pai e mãe, né? Totalmente. E você exatamente fez isso. E daí sua vida deu uma destravada. Na hora. Eu acredito muito em energia, acredito muito em... E você é um menino iluminado, você é um cara que brilha, né? Você tem sua luz própria. Onde você tá sempre alto astral. Claro que a gente tem nossos momentos de tristeza, mas você efetivamente consegue passar essa energia para as pessoas que você se relaciona. E eu fico muito feliz de você ter vindo aqui no Papo com Anjo, para falar um pouco dessa história do posicionamento para vender, que eu acho que é bem bacana esse posicionamento, até porque todo mundo precisa vender e todo mundo tem dor para comprar, né? A gente só segue ou compra das pessoas que representa alguma coisa pra gente. Sim. Ou que resolve alguma coisa na nossa vida naquele momento. Então é isso. Obrigado, Vini. Muito obrigado. Muito bacana. E você que assistiu aqui o Papo com Anjo, deixa aqui a minha gratidão e dizer para você que com certeza semana que vem estaremos juntos novamente aqui na Jovem Pan no Papo com Anjo. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.